Olá, alunos da primeira série, como que vocês estão? Espero que bem, animados para mais uma aula de história aqui com o professor Eduardo, né? E hoje vamos falar de um tema muito bacana da Idade Média. Estamos vindo de uma sequência de aulas sobre a Idade Média e vamos falar das cruzadas. Já ouviu falar? Nunca? Então a gente vai ver o que é essa tal das cruzadas. Antes, vamos ver os objetivos para a nossa aula de hoje. Então, quais são os nossos objetivos? Conhecer os motivos que levaram às cruzadas, a gente já vai entender o que é cruzadas, e problematizar a visão dos cristãos sobre os muçulmanos na Idade Média. Então, cruzadas, aqui a gente tem um cavaleiro, né? O que tem a ver, será o cavaleiro com as cruzadas? A gente já vai entender. Então, vocês sabem quem são os muçulmanos? Vamos relembrar aqui um pouquinho. Vocês já viram os muçulmanos? Já ouviram falar quem são os muçulmanos, né? E sabe definir o que é o monoteísmo? Vocês já ouviram falar em monoteísmo, pessoal? O que é monoteísmo? E citar exemplos de religiões monoteístas. Opa, então tem a ver com religião. Monoteísmo, monoteísta. Vamos ver? Então, quem são os muçulmanos, os chamados muçulmanos, né? São os povos do Oriente Médio que seguem o islamismo. Então, a religião islâmica, quem segue a pessoa é um muçulmano, certo? E a religião foi criada pelo profeta Maomé, lá no século 7 depois de Cristo. Então, essa religião ela vai crescendo e vem crescendo muito até os dias de hoje, né, pessoal? E, então, o que é monoteísmo, professor? Você falou monoteísmo? É a crença em um único Deus. Ou seja, pessoal, mono vem de um e teísmo de Deus, né? Theos, né? Deus, né? Então, monoteísmo, um Deus, certo? E quais são os exemplos? A gente tem o cristianismo, acredita em um Deus só, né? O judaísmo e o islamismo, né? Então, a gente tem essas três religiões principais, né? As maiores religiões aí conhecidas monoteístas. E Jerusalém, pessoal, ela é considerada uma cidade internacional. Como assim, professor, uma cidade internacional? Jerusalém, ela é uma cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas do mundo. Quais são as três mesmo? Isso mesmo, acertou, né? Judaísmo, islamismo e o cristianismo, né? Então, ela é uma cidade internacional por conta disso. Então, o país Israel, é um país judeu, certo? Mas a cidade de Jerusalém, ela é uma cidade internacional. Então, tanto os muçulmanos, quanto os cristãos, como os próprios judeus, eles têm ali livre acesso, né? Para fazer peregrinações a Jerusalém, chamada Terra Santa. Vocês já ouviram falar em islamofobia, pessoal? Vamos entender melhor, né? É esse sentimento de repugnância ou de repúdio em relação aos muçulmanos. Olha que coisa, né? E ainda hoje no Ocidente, às vezes quando se fala em islamismo ou nos muçulmanos, né? Muitos pensam apenas em terroristas, né? Homens-bombas, entre outras coisas negativas. Mas essa visão não é só de hoje, pessoal. Essa visão preconceituosa, ela tem origem lá das cruzadas. A gente está começando a entender o que é essas cruzadas, né, professor? Então começa lá nessas cruzadas, né? A visão sobre o outro, né? Essa visão que o outro é inferior, que o outro é terrorista, tá, pessoal? Agora chegamos aqui, então, o que foi essas cruzadas, o que eram essas cruzadas, né? Então essas cruzadas, pessoal, elas são expedições militares que ocorreram entre o século XI e o século XIII. Muitas delas, a maioria, né, são organizadas pelo Papa e pela Igreja, né, e apoiadas por importantes reis europeus. E qual que era a finalidade, pessoal? A finalidade era recuperar a Terra Santa. Terra Santa, entende-se Jerusalém. Por quê, pessoal? Jerusalém vai passar a ser dominada pelos muçulmanos, certo? Então eles vão dominar aquela região por um grande período ali da Idade Média. E o que vai ocasionar isso? Os cristãos eles vão entender que eles têm que tomar a Terra Santa para eles, porque Terra Santa, onde Jesus andou, Jesus caminhou por Jerusalém, certo? Então os cristãos vão fazer essas expedições militares, pessoal, tá bom?
Então, essas cruzadas, elas reuniram milhares de pessoas de diferentes origens, condições sociais, inclusive idades, pessoal. Uma curiosidade é que a gente vai ter cruzadas de crianças, inclusive, pessoal. Então, qual que é a origem das chamadas cruzadas? Né? Ela tem o início na Idade Média, né? Desde o início da Idade Média, os cristãos eles tinham o costume de fazer a peregrinação para a cidade de Jerusalém. Santiago de Compostela, outras cidades importantes ali, né? Religiosas, certo? Era uma forma de penitência, você fazer uma peregrinação para a cidade de Jerusalém, né? E Jerusalém era o principal centro dessas peregrinações, né? Como a gente tinha Santiago de Compostela e outras, Jerusalém era a principal. Mas em 1071 ela é conquistada pelos muçulmanos e eles vão proibir as peregrinações, eles vão proibir as entradas, as visitas de cristãos à cidade de Jerusalém. E aí a gente então vai ter as cruzadas, essas expedições para tomar a Terra Santa, tá? Então vamos fazer uma atividade aqui para a gente analisar um pouquinho e ficar mais claro tudo que a gente está falando e aprendendo aqui. Então, a todos os que partirem e morrerem no caminho, em terra ou mar, ou que perderem a vida combatendo os pagãos são os muçulmanos, tá, pessoal? Será concedida a remissão dos pecados. Estão entendendo? Que sejam doravante cavaleiros de Cristo os que não eram senão bandoleiros. Olha só, pessoal, conseguiram entender? Então, segundo o texto, o que a igreja oferecia para os peregrinos que partiam para as cruzadas? Então analisem com calma, relembrem tudo que a gente viu do imaginário religioso da Idade Média e realizem essa atividade aí. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver então a resposta do professor aqui, lembrando que é uma análise de vocês, então uma resposta discursiva e obviamente vai estar diferente, não vai estar palavrinha por palavrinha igual a esta resposta aqui, mas alguns elementos são importantes que a gente tenha em igualdade, né? Então, uma das motivações das cruzadas é a questão religiosa. Talvez a principal motivação das cruzadas seja essa questão religiosa, de você tomar a Terra Santa novamente para o cristianismo, certo? Para Jerusalém, né, partiam todos os anos milhares de peregrinos. Então, ali no trecho a gente viu, né, que a igreja estava ofertando para ir milhares de pessoas ali para Jerusalém. Porém, o que a igreja prometia? A igreja católica ela concedia o perdão dos pecados para aqueles que desejassem
partir rumo à Terra Santa. Então a Igreja Católica, para incentivar as pessoas de saírem da Europa e partirem para Jerusalém para combater os muçulmanos e retomar a Terra Santa, prometia o perdão dos pecados. E quando a gente relembra o imaginário religioso da Idade Média, a gente entende, porque as pessoas tinham muito medo da morte, lembra? Elas tinham medo do inferno e tudo mais. E com essa ideia de perdão dos pecados, mais vale eu passar a eternidade no céu e morrer aqui na terra em combate, do que o contrário, né, pessoal? Então as pessoas acabavam indo rumo à Terra Santa. Então as causas da cruzadas, né? Em 1071, né, os turcos de religião muçulmana, eles vão tomar o território da Terra Santa e vão proibir os cristãos de visitarem o túmulo de Jesus, né? E isso vai fazer, então, vai ser uma das principais causas ali. Tipo, os cristãos agora não podem mais ir a Jerusalém, ver aonde Cristo andou, conhecer ali o túmulo de Jesus. E em 1095, o Papa Urbano II, então sempre a figura do Papa, né, pessoal, muito importante, né, figura religiosa, convoca os cristãos para uma guerra contra os infiéis. Quem são os infiéis? Os muçulmanos, né, pessoal, porque não acreditava em Cristo, ali no cristianismo, na Igreja Católica, né, para reconquistar a Terra Santa. Então, com essa convocação do Papa, que tudo vai começar, tá bom? Então, é dado início a um conflito que gerou ao total 8 expedições. Então, foram 8 cruzadas, digamos assim, 8 vezes que saiu um grupo de pessoas e foram até lá. Pelo menos, é as 8 que a gente tem mais relato, as 8 principais que moveram mais pessoas. Pode ter tido outras, tá, pessoal? Mas essas 8 são as principais. Outra coisa, pessoal, os mercadores da Península Itálica, eles pretendiam aumentar o comércio com o Oriente. Lembra que o comércio está começando a voltar na Europa nesse contexto? Então, né, através de abertura do Mediterrâneo. Então, as cruzadas também tinham um motivo econômico para muitos comerciantes. Era vantajoso que eles dominassem aquelas regiões para dominar as rotas comerciais em que os muçulmanos há muito tempo estavam dominando. Entenderam? E os nobres esperavam obter mais terras também, né? Direito das terras. E a população mais pobre esperava obter a salvação eterna. E também, a também chamada Cruzada dos Pobres. Então a gente tem esses diferentes pensamentos. Ali, nas cidades-estados, Veneza e outras cidades ali da Itália, queria dominar o mar Mediterrâneo, certo? Ali, os mais pobres queriam a salvação das suas almas. Então, várias motivações vão levar a ter essas 8 expedições. Então, aqui a gente tem a rota das primeiras cruzadas, tá, pessoal? A primeira cruzada está em linha azul, certo? Vai sair daqui, vai vir até aqui. Aqui a gente tem os domínios dos estados cristãos, em amarelo, e o domínio dos estados muçulmanos. Olha que interessante, pessoal. Aqui os muçulmanos, eles dominaram parte da Europa. Estão vendo? Eles quase chegaram em Barcelona. Eles estão ali, Lisboa estava sob o domínio deles ali. Parte da península que a gente já viu, a Península Ibérica, estava sobre os domínios dos muçulmanos, né? Aqui a gente vai ter também a segunda cruzada, que vai saindo de Paris, né? Vai tentar chegar lá até Antioquia, todas passando também por Constantinopla, né? A chamada Porta do Oriente, de Bizâncio, muito importante essa cidade, né? E aí a gente vai ter a terceira também, né? Que vai passar por aqui, e a quarta cruzada. Então a gente vai ter várias cruzadas aí em busca aí da Terra Santa e também questões comerciais, né, pessoal? Questões econômicas. Então, vamos fazer mais uma atividade, pessoal. Em 1095, o Papa Urbano II, ele convoca então a chamada Primeira Cruzada, né? O que levou o Papa a conclamar as cruzadas? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Ou seja, o que levou o Papa a pedir que eles fizessem essas cruzadas, tá, pessoal? Conclamar aqui, né? Porque às vezes vocês não vão entender a palavrinha é difícil mesmo. Beleza, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então vamos aqui para a resposta da nossa atividade. Então, a conquista de Jerusalém pelos muçulmanos, né, e a proibição dos cristãos visitarem os lugares santos, né, o desejo de os nobres obterem terras e a busca pelo comércio. Então, vai ser esses os principais objetivos das cruzadas, em que vai fazer com que o Papa conclame, então, as cruzadas mesmo, dê a bênção para que a gente tenha essas cruzadas, essas expedições dos cristãos até a Terra Santa, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente tem uma imagem da cruzada, né? Na imagem a gente observa o cerco de Jerusalém na primeira cruzada, né? Quando os cristãos conseguiram tomar a cidade em 1099, certo? Então, a primeira cruzada, né? A primeira cruzada oficial, ela vai ser vitoriosa, certo? Então os cristãos eles vão conseguir fazer o cerco de Jerusalém e vão retomar a cidade de Jerusalém. Vai durar muito? Não vai durar muito, pessoal. Os muçulmanos logo eles vão conseguir retomar Jerusalém e aí a gente vai ter novas e novas cruzadas. Lembra que foram 8? Então, não seria na primeira então que eles conseguiriam, né? E essa pintura representa então a conquista de Jerusalém pelos cristãos aqui reconquistando a Terra Santa. Aí nas segundas cruzadas, pessoal, quando os muçulmanos eles vão conseguir retomar a terra, Jerusalém, né, os cristãos eles vão ser derrotados pelos muçulmanos, certo? Então vai acontecer a derrota dos cristãos para os muçulmanos, eles não vão conseguir retomar a Terra Santa. E na terceira, os cruzados, né, como eram chamados, eles estabeleceram um acordo com os muçulmanos para permitir a peregrinação. Então, eles também não conseguiram tomar a terra de Jerusalém, mas eles fizeram um acordo, certo? Então, agora a gente então pode pelo menos 1 ou 2 vezes ao ano visitar a terra de Jerusalém, mas a terra, Jerusalém, continua com vocês. E a quarta cruzada, pessoal, os cruzados eles não chegaram a Jerusalém, mas eles vão saquear Constantinopla. E aí vai ser a intenção, pessoal, dos comerciantes em saquear Constantinopla. Por quê? Constantinopla, nesta época aqui, pessoal, o Império Bizantino ele já estava um pouco enfraquecido. Lembra da queda do Império Bizantino? Constantinopla também vai cair daqui a alguns anos aí, né? Já não era tudo aquilo. E abrindo as portas do Oriente, você consegue abrir comércios, rotas comerciais, né? Principalmente as cidades italianas ali, que vão começar a dominar as rotas do Mar Mediterrâneo posteriormente. Vai ser de interesse muito grande dominar ali rotas que passavam pela cidade de Constantinopla, por exemplo, certo? Então vai ser mais uma jogada dos comerciantes ali, essa quarta cruzada, tá ok? E quais são as consequências, então, dessas cruzadas? Então, a gente vai ter um aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, a Europa ela começa a reviver o comércio, e neste meio, internamente e externamente, está acontecendo as cruzadas, né? E o comércio com o Oriente essas cruzadas elas vão começar a abrir rotas comerciais também. Cada cruzadas a gente vai ter pontos de parada e tudo mais. Isso vai começar a abrir rotas comerciais entre os orientais e os ocidentais, certo? A gente vai ter também uma participação maior dos europeus, especialmente italianos no comércio da especiaria. Cidade de Veneza e outras cidades ali, estado muito importantes, vão acabar fazendo com que o comércio ele fique cada vez mais forte e a Itália, os italianos, eles vão dominar todo o mar Mediterrâneo, né? E o enfraquecimento da nobreza guerreira que se endividou e perdeu partes dos seus membros. Então, na Europa a gente já estava surgindo os burgos e ainda com as cruzadas, a própria nobreza vai perdendo cada vez mais força, certo? E aqui é interessante a gente lembrar, pessoal, que esse domínio dos italianos no mar Mediterrâneo vai ocasionar, por exemplo, a vinda de Portugal para o Brasil, porque como eles não tinham acesso às rotas do Mediterrâneo, que estavam sob comando dos italianos, eles tinham que dar a volta na África. Olha que interessante. Vamos para mais uma atividade, pessoal? A última da aula de hoje? Quais elementos estão fortemente presentes nas representações dos soldados das cruzadas na imagem ao lado? Então analise essa imagem com cautela, com cuidado. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
Então vamos corrigir a atividade, pessoal? Então, além dos elementos bélicos, como a gente pode ver, escudos, né, espadas, temos o destaque da cruz, né, que era carregada no peito dos soldados, inclusive deu um nome ao movimento. Posteriormente, né, o movimento vai ser chamado, principalmente pela historiografia. Quem que é historiografia, professor? Os historiadores que vão analisar e estudar, né, vão começar a chamar de cruzadas, por esse movimento que cruzava a Europa, né, ao Oriente, perdão, e também por conta das cruzes que eles carregavam nos peitos, nos escudos e nas bandeiras, né, levando a cruz à Terra Santa, né, o cristianismo à Terra Santa. Então, o que a gente viu durante esta aula? As cruzadas foram expedições militares convocadas pela Igreja e executadas por reis e príncipes cristãos com o objetivo de expulsar os muçulmanos da Terra Santa, de Jerusalém, né? E delas participaram pessoas de diferentes lugares, idade e condição social. Idade, como assim? Vai chegar um momento que eles vão entender que é por conta do pecado das pessoas que eles não estão conseguindo invadir retomar Jerusalém. Então eles vão mandar crianças, pessoal, pasmem, vão mandar crianças até a cruzada e muitas crianças vão acabar morrendo, né, pelos muçulmanos e outras vão ser escravizadas, né? E várias condições sociais também, né? Tinha interesse no comércio e também na salvação das almas. E elas tiveram consequências, então, econômicas e culturais para a Europa, né? Esses vários pensamentos aí vão se chocar, né? Pensamentos do Oriente com o Ocidente. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que tenham gostado e até a próxima.